Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Primeiro volume da obra, página 263. O saber humano só traz enfraquecimento das gerações. Os indígenas, que não têm os recursos dos civilizados, embora sejam os mesmos seres humanos, são mais fortes que os civilizados, porque limitam-se em tudo e assim se enfraquecem menos, justamente porque estão afastados dos prazeres e progresso que gozam os civilizados. Digo eu, que bonito saber, quanta coisa criada contra o vivente, quanta inconsciência. Por isso, há muito que esse progresso está indo a regresso, todos enfraquecendo, todos degenerando e minguando. Quando não existiam tantas variações, os povos duravam muito mais, eram mais fortes, a durabilidade da vida era maior, 300 anos, 400 anos, 500 anos e etc. À medida que foram progredindo, foram enfraquecendo e tendem a enfraquecer cada vez mais até a extinção. Falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Por isso, disse que são dois indivíduos num só. Por fora é um e no íntimo é outro bem diferente. Mais adiante, eu vou provar que são 7 em um só. Porfírio, é um só, são 7, são 3, quantos são afinal? É fantástico, né? O verdadeiro consciente não adota nada contra si mesmo. Esta é a maior comprovação de que, atualmente, o ser humano está totalmente fora da sua consciência. Podemos dizer que todos estão nublados pelas aparências, pelo desgaste, pelo enfraquecimento de tudo. Os planos que a sociedade estabeleceu para si, sob todos os aspectos, doutrinários, filosóficos e etc., baseados no pensamento humano, todos eles estão ruindo, falidos, em liquidação. Porfírio, antes de você falar que são 7 em 1, aqui tem uma outra parte que eu gostaria de chamar a atenção, que muita gente, quando assistir o vídeo, vai dizer, mas não é isso que falam. Aqui diz que duravam 300 anos, 400 anos, 500 anos, e o que há na mídia hoje em dia é que a gente vai durar muito, está durando muito. E esse enfraquecimento todo que está dizendo aqui, que os indígenas são muito mais fortes, a gente muito mais fraco, e duravam 300 anos. A gente vai durar isso também? Olha, se vai durar 300 anos novamente, não será pelo progresso da degeneração. O que o racional superior nos demonstra claramente é que em tempos antigos as durações das pessoas eram mais longas, mas em compensação elas podiam morrer muito cedo devido às condições sanitárias, principalmente as condições sanitárias, as condições civilizatórias que hoje nós temos e que graças a essas condições nós conseguimos aumentar o tempo de vida, a idade média na nossa sociedade, mas veja bem, uma sociedade organizada. Está aí até politicamente a turma está preocupada com o tempo de serviço, aposentadoria, essa coisa toda, que a idade média das pessoas está aumentando. Mas essa idade média que está aumentando é devido principalmente às condições sanitárias, às condições de desenvolvimento, que a cultura racional também nos proporciona um bem-estar, a pessoa passa a se preocupar menos, então ela passa a ter mais tempo de duração. Mas o que o racional está falando das gerações antigas era do aspecto constitucional da matéria de cada um. Quando ele refere ao indígena, ele está referindo às condições primitivas de uma mata em que o sistema está em bom equilíbrio para que aquele organismo viva muito tempo. Depois, então, é que as condições da civilização têm os dois aspectos. Primeiro, você tem mais condições de sobreviver pelo conhecimento da civilização, né? Porque você pode tomar remédio, suplemento, etc. Mas, em compensação, você está arriscado a morrer mais cedo, com um acidente, uma bala perdida, essa coisa toda, que tudo isso também vai mudando o perfil. Daqui a pouco a idade média vai diminuir da população. Se fizer a medida certinho, vai começar a diminuir.
Embora as pessoas hoje possam viver 90, 100 anos. Mas a violência vai matando de tal forma que daqui a pouco a idade média vai ser 30 anos, novamente. Mas não é dessa que o racional está falando, ele está falando da constituição da matéria. A matéria, no princípio, ela é mais poderosa, né? Até a história do próprio Matusalém na Bíblia, né? Só para citar isto, num tempo, né, em que não havia o progresso material que há hoje. Porque o progresso material tem essa dupla... É uma faca de dois gumes, né, como se diz. Ele tanto pode ajudar para a pessoa poder durar mais, como também pode precipitar a duração. Com a energia racional, depois o racional nos chama bem a atenção, os anos de vida vão ser prolongados. Mas aí já é uma terceira visão que a natureza vai prorrogar os anos de vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que tenho já uma comprovação disso, eu pessoalmente tenho. Os eventos na natureza nos provam que nós vamos ter uma chance de nos conhecer. Então, a prorrogação dos anos de vida que a cultura racional nos proporciona, o contato com a leitura deste livro proporciona, já é um terceiro foco. Uma terceira maneira de ver. Nem as condições sanitárias, nem a questão da natureza, mas sim uma questão de um natural verdadeiro que o ser humano se liga e a natureza querendo trabalhar para tirar daqui aquela parte que não é daqui, que é exatamente o habitante do mundo racional que materializou em forma de máquina do raciocínio e que a natureza quer devolvê-lo para o seu estado natural. Então ela mesma vai providenciar quem está nesse objetivo de durar mais tempo, de ter a oportunidade de alcançar esse lindo objetivo. Então vejam que a duração do ser humano tem esses três aspectos, né? A questão degenerativa, que realmente a multiplicação traz a degeneração, as novas gerações vão cada vez ficando mais fracas, está aí a anencefalia provando isso, não é? Quer dizer, os rebentos novos cada vez eles são mais deteriorados pela própria poluição, a multiplicação, etc. As condições sociais civilizatórias proporcionam um pouco mais de tranquilidade, é onde, né, o governo pretende aumentar o tempo de trabalho das pessoas, porque não, vocês agora estão durando mais. Mas isso é por pouco tempo, isso é uma questão social, né? Mas a questão verdadeira natural é essa. Mas o que nos traz ao foco da questão do 7 em 1 é que durante o primeiro volume, ao longo do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, ele realça bastante a questão do 2 em 1, e muita gente já sabia disso, que nós somos 2 em 1. Por dentro é uma cara, por fora é outra, quer dizer, no íntimo sente uma coisa, por fora sente outra. Ele também realça essa questão do 2 em 1 pela questão do eu e do tu, que quase dá no mesmo, que é a parte elétrica e a parte magnética. Questão da natureza que nos fez, porque a natureza que nos fez tem duas energias, né? A parte elétrica e a parte magnética. Mas ele nos prova, ao longo da obra Universo em Desencanto, que na verdade se nós somos feitos por duas energias, estas duas energias vêm de 7 partes. E ao vir essas duas energias de 7 partes, que são as 7 partes do porquê assim somos, literalmente Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, animais e vegetais, vibracionalmente nós somos formados por estas 7 partes. Como que isto pode acontecer? Eu posso dar aqui uma sugestão, me permitam, que a questão do 2 em 1, como é que eu posso entender a questão do 2 em 1? Uma ilustração rápida, Oswaldo, e que a gente andando assim na rua, de repente me ocorre que quando a gente lê esse livro, tem essa vantagem, me permita esse parênteses, a gente, depois que lê esse livro, está andando na rua às vezes e as coisas, os temas do livro vêm à nossa mente. E andando no centro de Nova Iguaçu, isso aí é apenas um relato pessoal, mas pode ser em qualquer lugar, evidentemente, ao atravessar uma rua e depois eu atravessando outra, eu atravessei uma rua e depois atravessei outra e depois me ocorreu o seguinte, mas se eu atravessasse em diagonal, eu estaria atravessando as duas ruas ao mesmo tempo. E me ilustrou aquela ocupação que eu estava na minha cabeça do como que eu posso entender 2 em 1. Porque ou é 2 ou é 1. É 2 em 1, é um só, é sempre um só. Na verdade é um só. Você está atravessando uma rua só. Mas ao atravessar em diagonal uma encruzilhada, não é? Ao atravessar em diagonal, você, olhando por uma rua, você está atravessando aquela rua. Se estiver olhando pela outra, você está atravessando aquela outra também. Na verdade, você está atravessando uma vez só, em diagonal, né? E aí, quando eu fiz esta minha ilustração primária, simples e objetiva,
eu acho que qualquer um pode entender isso, como é que eu posso atravessar 2 ruas de uma vez só, em diagonal, num cruzamento? Aí me veio esta questão do 7 em 1. E justamente esta parte vibratória é como se fosse 7 encruzilhadas mesmo. Mas veja bem, 7 cruzamentos de 7 vibrações. Então o racional superior, aos poucos, vai nos provando que nós somos produto de 7 partes e que estas 7 partes, cada uma tem uma vibração e que estas 7 vibrações, a exemplo de uma nota musical, é como se desse 7 notas ou 7 tons para formar uma nota. É uma nota só, mas com 7 tons. Está faltando um maestro aqui falar sobre isso. Mas já que não dá para atravessar 7 ruas, eu já vi encruzilhadas com 5 ruas, mas com 7, me confesso, nunca vi. Então não posso usar esse exemplo para dizer como é o 7 em 1. Mas eu já vi música que pode ter 7 tons simultâneos. E estes 7 tons simultâneos é um tom só. Quer dizer, são 7 partes de uma nota musical. Então, eu não sei se eu estou trocando as palavras aqui. Doutor Carlos, me ajuda aí, os universitários. Por isso o violão de 7 cordas, o melhor do Rio de Janeiro. Agora ele jogou no ar exatamente a história da cultura racional, que o senhor Manuel Jacinto Coelho foi a pessoa que colocou o violão de 7 cordas na antiga Lapa, e tem uma história muito linda sobre isso. Parece até que ele já estava querendo nos ensinar que éramos 7 em 1. Então, o famoso violão de 7 cordas. Então você pode tocar 7 cordas ao mesmo tempo. Aí está formado um ser humano pelas 7 partes. É como se 7 encruzilhadas. E tem na linha espiritual essa força, que é uma força muito poderosa. Eu não sei falar sobre o assunto, não quero falar aqui agora, mas é uma comprovação que o racional nos mostra que nós somos formados de 7 partes. Mas este 7 em 1 é na nossa formação. O 2 em 1 é no nosso modo de ser. Mas nós também somos 3 em 1, que é na questão original, que é quando nós temos as 3 fontes do raciocínio. Então, na nossa origem, nós temos 3 em 1, que é o raciocínio de Deus, o raciocínio da natureza e o raciocínio do ser. Então, somos 3 fontes em uma só. Então, nós somos um raciocínio que tem 3 fontes de raciocínio. No nosso modo de ser, a nossa personalidade, ela é dividida em 2 partes, que é a questão do íntimo e a questão do exterior. Mas elas se subdividem em mais personalidades. E também temos a questão do ser consciente, inconsciente e subconsciente, que também não deixa de ser 3 partes em 1. É uma diversificação tão grande de entendimentos que recomendamos mesmo é que na leitura do livro a pessoa esteja atento a isso, a essa forma de descrever, e que compreenda. Nós somos 7 em 1 pela nossa formação. Nós somos 3 em 1 pela nossa origem. E somos 2 em 1 no nosso procedimento. Por isso, as 2 caras, né? Todos nós temos 2 caras. Não adianta dizer que é uma cara só, porque não dá. Não pode. O sistema não permite. Não é mesmo? Então, fica assim. O 2 em 1, a cara de fora e a cara de dentro. A cara de fora pode ser o tu. O tu, ele é formado por 7 partes. As 7 partes do porquê assim somos. E o eu, a parte mais escondida, é aonde existe as 3 fontes para a formação do eu, que é o íntimo de cada um. E aí é onde reside o arbítrio, e aí é onde reside as questões fundamentais da vida. Então podemos ser 2 em 1 por um aspecto, 3 em 1 por outro, e 7 em 1. 2 em 1 atravessar 2 ruas ao mesmo tempo é uma boa ilustração. E o 7 em 1 é nós termos 7 notas musicais dando um tom, um violão de 7 cordas, e a cultura racional nasce com esse violão de 7 cordas na mão do senhor Manuel Jacinto Coelho, que aprendeu a nos ensinar música. E, para não deixar a referência perdida, o pai do senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior, que chamava-se Manuel Jacinto Coelho, era maestro. E a mãe, a dona Rosa, era professora de música. E o aparelho do Racional Superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior, ele é que vem com a batuta, mostrando as 7 partes do porquê assim somos.
É maravilhosa a cultura racional quando a gente vê a própria história se confunde em tudo. E somos 7 em 1. E ele está provando para nós que nós somos 7 em 1. Como ele disse nessa lição do saber humano, né, Oswaldo? Exatamente. 7 em 1. Então, 7 partes em um só. Então, é bem explicado. Não é 7 em 1, não. Não é, pô, filho? Não é 7 em 1. Tem muito 7 em 1. Mas aqui estamos falando de 7 partes em 1. O tempo acabou. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção e salve.